Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula de número 16, tá? Ela vai ser sobre estatística, ok? Então agora a gente vai começar um novo conteúdo. A geometria analítica acabou, agora a gente vai entrar em estatística, certo? Então nós vamos ver o que, então, em estatística? Nós vamos ver definição. Então, vou estar definindo para vocês o que é estatística. Vamos ver nessa aula variáveis, as variáveis estatísticas. Vamos ver população e amostra estatística, ok? Então, bora lá começar a nossa aula. Bom, então olha só. A estatística, gente, ela é uma ciência exata, ok? A gente estuda estatística na área da matemática, né? Agora, não se aplica ela só em matemática, certo? E o que se estuda a estatística? Nós vamos coletar dados. Desses dados coletados, nós vamos fazer um registro deles. Desse registro, nós vamos organizá-los, certo? Essa organização, ela vai ser em tabelas e gráficos. E depois disso, nós vamos fazer o quê? A análise desses dados, né? De uma pesquisa qualquer, ok? As variáveis estatísticas, certo? Então, ó, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza o chamado censo, busca obter informações sobre o perfil da população brasileira, tais como idade, sexo, grau de instrução, renda, tipo de moradia, etc. Em estatística, esses itens nós chamamos eles de variáveis, certo? Quando uma variável está relacionada a um valor numérico, tá? A um valor numérico, então, ó, quando uma variável estiver relacionada a um valor numérico, como por exemplo, a idade de uma pessoa ou o número de espécies de animais em um ambiente, é denominado o quê? De variável quantitativa, né? Já aquela que está relacionada a uma qualidade ou atributo como sexo do indivíduo ou grau de instrução de um trabalhador, ela é denominada de variável qualitativa, ok? Então, aí, nós temos dois tipos, então, de variáveis. Ó. Vou mostrar aqui um esquemazinho para vocês. Ó. Nós temos dois tipos de variável. Nós temos as quantitativa e nós temos as qualitativa, ok? Então, são variáveis quantitativas e qualitativas. O que uma difere da outra? A qualitativa, né? Vamos aqui, ó. Vamos voltar ali. A quantitativa, né? Vai estar falando o quê? Vai estar falando um valor numérico de quantidade, certo? E a qualitativa, valor com relação ao quê? Relacionado a uma qualidade ou a um atributo. Então, aqui, ó, vamos aqui. Mesmo dentro da qualitativa e da quantitativa, elas também são subdivididas ainda. Então, nós temos a variável quantitativa discreta. Então, quantitativa discreta e a quantitativa contínua. Então, ó, a variável quantitativa discreta, o que ela é? É quando pode assumir certos valores, em geral, números inteiros. O número de clientes de um restaurante, a quantidade de alunos matriculados em uma escola e o número de atendimentos em um hospital são exemplos desse tipo de variável. Agora, a variável quantitativa contínua. O que é essa palavra contínua, né? É algo que
tá? Em continuidade, né? Não chega a um valor final, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Quando você assumir valores dados, é um intervalo real, ó. Então, é um intervalo. Em um intervalo. Um exemplo, a massa de uma pessoa. Hoje a pessoa tá magra, né? Amanhã ela pode engordar um pouquinho, né? Depois ela já pode emagrecer. Então, isso é uma variável quantitativa, só que o quê? Contínua, né? Certo? Então, ó, a massa de uma pessoa é um exemplo de variável quantitativa contínua, pois ela pode assumir como valor, por exemplo, hoje ela está com 72 quilos, daqui uma semana 72,5 ou 72,580 gramas, certo? Viu então a diferença da discreta com a contínua? Bom, continuando aqui. Por sua vez, uma variável quantitativa pode ser classificada em qualitativa, gente, perdão. Então, a variável qualitativa ela pode ser ordinal, qualitativa ordinal. Quando se fala em ordinal, a gente lembra em ordem, né? Uma sucessão, ok? E qualitativa nominal, ó. Então, refere-se a um objeto aqui. Então, vamos ver aqui agora. Quantitativa nominal, quando se refere a uma categoria que, mesmo não sendo numérica, pode ser o quê? Ordenada. O nível de desenvolvimento de um país é um exemplo desse tipo de variável, pois um país pode ter alto, médio ou baixo nível de desenvolvimento. Então, tá tendo uma ordem aqui, né? Ó, uma ordem até decrescente, né? Alto, médio, baixo. E a variável qualitativa nominal, quando não é numérica e tampouco há uma ordenação subjetiva. A cor dos automóveis vendidos em uma concessionária e o esporte predileto de uma pessoa são exemplos dessa variável. População e amostra estatística. Então, quando uma pesquisa estatística é planejada, diversos elementos relacionados a ela devem ser definidos, como variáveis, né, que constarão no questionário. Outro fator importante no planejamento é estabelecer quem será consultado nessa pesquisa. Para obter a altura dos alunos de uma turma do terceiro ano do ensino médio, por exemplo, é possível consultar todos os alunos da turma, que constituem o quê? Todos os alunos constituem a população, ou eu posso também chamar também de universo estatístico. É o mesmo lá, lembra lá quando nós estudamos conjuntos? Então lembra lá da menininha que eu esqueci o nome, da Kika, lembrei. Da Kika que ela fala de onde vem, né? Então, eu tenho o universo, que é o que? A população, certo? Em outros casos, é impossível ou é inviável consultar todos os indivíduos da pesquisa. Durante as campanhas eleitorais para presidente da República, por exemplo, é inviável questionar todos os eleitores do país sobre sua intenção de voto, uma vez que isso demandaria muito tempo e recursos financeiros. Nesses casos, seleciona-se um subconjunto da população, que nós chamamos de amostra, que é o de onde vem, que possa representar essa população da melhor maneira possível. Para que a amostra seja representativa, ela deve ter as principais características da população a qual pertence. No exemplo apresentado, os eleitores selecionados para responder à sua intenção de voto para a eleição presidencial corresponde à amostra da pesquisa. Né? Então, eu tenho aqui o conjunto aqui, ó. Tem um conjunto aqui. Conjunto P, né? São todos os eleitores, todos. Só que, é claro, não é inviável perguntar um por um, né?
Vai perguntar aqui, algo vai pegar parte dessa população. Quem é essa população? São os eleitores. Quem são esses eleitores? São aqueles que têm o direito a votar e que têm, claro, o título de eleitor. Certo? Então, dentre todos esses que têm o título de eleitor, nós chamamos ele de quê? População. E aqueles que vão ser entrevistados só podem ser aqueles que têm o título de eleitor. Mas não vão ser todos, vão ser um pedaço. Então, esse pedaço, nós chamamos ele, que é um subconjunto, nós chamamos ele de amostra. Então, eu tenho aqui agora ó, um exemplo. Então, vai sair para fazer a pesquisa. A primeira pergunta é a idade da pessoa em anos. Vai perguntar dela o sexo, masculino ou feminino. Pergunta-se também estado civil, se ele é solteiro, se ele é casado, se é divorciado, separado ou se é viúvo. Vai perguntar também o grau de instrução, se ele tem o ensino fundamental, se ele tem ensino médio ou se ele tem ensino superior. Vai perguntar também a classe social dele, se é baixa, se é média. Então, continuando, gente, aí tá falando o nível social dele, né? Se é baixo, se é médio, se é alta. Então, não há uma ordem nisso aí. Então, isso é uma quantitativa ordinal, ok? Aí, depois, ali a gente analisando, a gente analisou o número de filhos, né? Número de filhos é quantitativo discreto, igual idade em anos também é quantitativo discreto. Bom, agora sobre o sexo, né? Masculino ou feminino, né? Então, isso também é quantitativo nominal, não tem aqui valor numérico, né, gente? Então, isso é nominal, ok? E a massa? Qual que vai ser a massa? Né? Hoje a pessoa está magra, amanhã pode engordar e aí vice-versa. Então, é quantitativa contínua, certo? Então, ó, vou colocar aqui para você, talvez você não pegou direitinho, tá? Tá tudo aqui, ó. Então, ó, quantidade de anos, ó lá, a idade em anos ou o número de filhos, quantitativo discreto, porque representa o quê? Um valor numérico. Então, vai ter um número inteiro aí, não vai? Massa, né? A massa também, a massa em quilo. Ela vai ter um valor numérico? Vai, mas não é algo que vai ser aquele tanto e acabou. Não, isso pode variar, né? Pode ser, então, nós chamamos quantitativa contínua. O grau de instrução não refere-se a uma ordem, né? Então, aí é quantitativo ordinal. O sexo, estado civil, quantitativo nominal. Tranquilo? População, gente, é o conjunto universo, certo? É o de onde vem. A amostra é uma parte, né? É uma pequena parte do todo, ok? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Vamos lá, vamos ver esse exemplo. No caso das eleições, né, da eleição, a população, ela é formada, ficou bem aqui, deixa eu aumentar aqui, ela é formada por todos os cidadãos com direito ao voto, certo? Então, todo aquele que tem o seu título de eleitor, então todos eles representam a população. E a amostra? A amostra é formada pelos eleitores que serão entrevistados. Não é possível entrevistar todas as pessoas, né? Então, vão entrevistar uma parte dessas pessoas que têm direito ao voto. Então, todas as pessoas que têm direito ao voto, nós chamamos de população. E as que vão ser entrevistadas, nós chamamos de amostra. Ok? Então, espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima!